Feliz sábado. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Casa de Deus. Você que está nos assistindo na sua casa, no Facebook, no YouTube, também seja bem-vindo. E aqui nós temos os nossos anúncios dessa manhã. Os cultos da igreja, Gabriel, feliz sábado. Feliz sábado, Monte Teixeira. Feliz bem? Sábado, igreja. Vocês estão em casa? Tudo bem com você? Estamos bem, graças a Semana Deus. foi bem? Graças a Deus. Então, tá bom. Estamos aí. Nós temos os anúncios aqui, preparado com todo carinho aí pelo Gerson. Os cultos da igreja estão acontecendo, você que tem nos acompanhado aí. Nas redes sociais nós temos os nossos cultos, os cultos de sábado, a escola sabatina. Isso está mesmo. acontecendo as classes normalmente. Isso mesmo. O culto de oração na sexta-feira, os pequenos grupos, todos esses cultos aí está acontecendo normalmente. A igreja está trabalhando para que você possa continuar adorando a Deus. Aqui na igreja também, a igreja está bonita, feliz sábado igreja mais uma vez, louvado seja Deus. Amém. Estamos também tendo culto presencial, tomando todos os cuidados e precauções aqui exigidos pela lei. Louvado seja Deus por isso. E é por isso mesmo, temos aqui alguns irmãos assistindo presencialmente, mas também você que está em casa, está tendo a oportunidade de acompanhar online. E é justamente esse o recado que nós queremos dar, inclusive para vocês que estão aqui na igreja, de acompanhar nossas mídias sociais. É um trabalho feito com muito carinho pela equipe de comunicação, liderada pelo irmão Gerson. E você tem lá todas as informações que você precisa no Facebook, que é Adventistas Framingham, ou no YouTube. Nós estamos transmitindo todos os cultos lá no YouTube, com boa qualidade, para você ter um ótimo culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então é importante você acompanhar, né, Gabriel? Isso, tem que curtir, inscrever no canal e também pode compartilhar com seus amigos nas redes sociais, que vai ser uma grande bênção. E só lembrando também, Gabriel, que nós precisamos fazer o cadastro. Isso mesmo. É necessário você fazer o seu cadastro. Então, por isso é necessário você ficar ligado aí para que possa acompanhar as mídias, acompanhar a igreja, os anúncios da igreja na internet, aqui no grupo da igreja, para que você fique bem informado. Nós temos também, sábado que vem, nós temos uma festa. Louvado seja Deus. Amém. Deus seja louvado. E eu quero que você preste bastante atenção, porque sábado que vem vai ter umas modificações. Nós não teremos o culto aqui na igreja. O batismo vai acontecer no próximo sábado, o batismo dos filhos dos irmãos da igreja. Ele vai acontecer no Unicamp, né? E lá estaremos juntos, lá nesse local, no mesmo horário, 11 horas da manhã. Isso, Gabriel? Isso. 11 horas da manhã estaremos lá e não estaremos aqui. O endereço você pega Temos aí na tela. Temos aqui na tela e você pega também nas redes sociais Também, da igreja isso. para poder estar tudo tranquilo. Aqui estão as pessoas que vão batizar, né, o Christopher, a Estela, o Gregory, a Jennifer, o John, a Julie, o Tiago e o Vincent. Né, vamos todos lá para participar dessa festa. Será uma festa, literalmente, uma festa no céu, com o batismo dessas lindas crianças. Deus seja Outro louvado. detalhe também importante, Gabriel, é que você tem que levar o seu lanche. Isso. Tá? Também. Não vamos ter almoço lá. Piquenique. Um piquenique. Nós vamos fazer lá e você leva o seu lanche. E o detalhe que o Gerson escreveu para mim aqui é que você leve, mas leve o suficiente que dê para você compartilhar. Ok? Porque aí não leve só para você, não. Tá joia? Não fica egoísta no seu cantinho lá, não. A igreja também vai providenciar pratos, talheres descartáveis, nós vamos ter lá também, tá bom? Ok. Esses são os nossos anúncios dessa manhã. Preparemos o nosso espírito aí, com louvor, com adoração, para que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações. Muito bem. É com grande alegria que estamos na casa de Deus depois de uma semana de lutas, de vitórias também. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Aí sim, esse é o povo de Deus. Deus espera. Mas como é bom sabermos que Deus, além de ser nosso Pai, nosso amigo, também é grande Deus e nele nós podemos confiar. E é sobre isso que nós vamos cantar. Convido a igreja que se coloque de pé e vamos exaltar o nome de Deus, exaltando que Deus é o nosso Deus.
Todos juntos, a tua graça. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. Mais uma vez, igreja, mesma coisa, todos juntos. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, a tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu bem. Rei dos reis, bem forte. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto e eu me entrego em tuas mãos. Reafirme mais uma vez. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Agora vocês não têm desculpa para não cantar, todos juntos. A tua graça, amém, muito bonito, me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Mais uma vez, igreja. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Amém. Tu és meu Deus. Tu és o meu Deus. Do jeito que vocês estão, fechemos nossos olhos. Ó Deus, como é bom sabermos que Tu és o nosso Deus, em que nós podemos confiar e entregar nossas vidas, Senhor Jesus. Estamos aqui como adoradores, pecadores, mas buscando a Tua graça, buscando o Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor Jesus. Faça presente neste culto, Teu Santo Espírito habite em nós. É isso que nós pedimos e agradecemos. Amém. Poderia sentar. Continuando nesse espírito de louvor e adoração. É sempre bom. Deus sempre está ao nosso lado, nunca nos abandona. Assim como o povo há muito tempo atrás, desde o povo que saiu do cativeiro do Egito, Deus sempre esteve ao lado deles. Cantemos juntos. Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim.
Espírito. Grande é teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem forte. Grande é teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim. Espírito, Mais uma vez. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim. Espírito, Deus habitando em nós, nova criatura seremos. Vaso novo é o que vamos ser, com Cristo renovando em nossa vida. Convido a igreja que se coloque de pé, cantarmos juntos esse hino, vaso de honra. Todos juntos, eu quero ser. eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há
renove a igreja, renova-me. Renova-me, Senhor. Não queremos ser igual ao que era antes. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Quão bom sabemos que Cristo renova a nossa vida. E nele nós podemos confiar. Este momento que temos de oração intercessória, momento que você tem para colocar a Deus todos os seus pedidos e agradecimentos. Convido a igreja que se ajoelhe. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Ó Senhor Deus, como é bom sabermos que em Ti nós podemos confiar, Senhor Jesus. Nós cantamos hinos aqui agradecendo Teu santo nome. Cantamos que em Ti nós podemos ser um vaso novo, renovado, Senhor Jesus. Mas, ó Senhor Jesus, muitas das vezes nós não conseguimos Te ver, as coisas deste mundo acabam atrapalhando a nossa visão, acabamos não conseguindo Te ouvir. Mas, ó Senhor Jesus, toque nosso coração, para que a cada dia o Teu Santo Espírito habite em nossas vidas, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, essa aqui é uma igreja que está aqui prostrada diante de Ti. Cada um dos Seus filhos aqui tem suas dificuldades, suas lutas, mas nós sabemos que em Ti somos mais que vitoriosos, Senhor Jesus. Porque no Teu santo sangue derramado naquela cruz, não foi em vão, e se faz presente até hoje a consumação do século, Senhor Jesus. Nós somos gratos, Senhor Jesus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E por isso nós agradecemos e lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém.
Bom dia, igreja. Feliz sábado. Hoje eu tenho uma companheira para me ajudar a cantar aqui. E vou dizer uma coisa para vocês. Chega para cá um pouquinho, Carol. A gente vive dizendo que quer ver Jesus voltar, não é? A gente gosta de falar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E hoje é sobre isso que nós vamos cantar. Sobre essa nossa verdade que é a nossa vida em esperar a volta de Jesus e querer vê-lo voltar. Eu quero convidar você que conhece, que cante junto com a gente, para ficar bem bonito. Beleza? É, Carol? Vamos lá? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, E um dia voltarás, o céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Se você sabe, você pode cantar com a gente. Amém? Você de casa também. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Ó Santo Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu queria que você declarasse com a gente agora. Espírito de oração. Declare do fundo do seu coração. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem
Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em Ti, Senhor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Sabe que antes da gente começar a cantar, ela falou assim: pai, eu tô com vergonha, segura a minha mão. Essa é a confiança que Deus espera de nós. Segura na mão do Pai, fecha os seus olhos e vai, que o céu é o que nos espera. Que Deus abençoe vocês. Bom sábado a todos. Bom sábado a todos aqueles que estão em casa, nos assistindo também. Deus seja louvado pela presença de vocês aqui e por aqueles que estão nos acompanhando na internet. Palavras preliminares, eu estou com uma inflamação na gengiva e ontem à noite eu imaginei que seria impossível eu estar aqui hoje. Mas eu agi pela fé, orei, coloquei o problema na mão de Deus, e eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas a bolha infecciosa dentro da boca, quase no céu da boca, ontem à noite estourou, e eu me senti melhor, passei uma noite melhor, e estou me sentindo bem para pregar. Vamos ver depois do meu esforço ao pregar aqui, né? Mas eu acredito que de alguma forma foi providência, porque ontem à noite, do jeito que eu estava, eu acho que eu não conseguiria. Outra coisa que eu quero dizer é que o sermão que eu vou pregar nesta manhã, eu já preguei por aí em algum lugar, e talvez você, pelo menos talvez alguém que está nos assistindo aí pela internet, talvez já tenha visto alguma coisa, pelo menos algumas informações daquelas que eu vou trazer aqui, mas eu julgo realmente ser extremamente importante esse assunto. Hoje, uma última coisa antes de pregar, hoje eu postei agora ainda há pouco no YouTube o meu vídeo número 21 dessa série Escatologia, e agora já entra na parte introdutória do meu sermão dessa manhã. O sermão que eu postei hoje no meu canal fala sobre as características dos apóstatas adventistas. Nesses últimos dias, a maneira que Deus vai lidar com os sinceros é um pouquinho diferente da maneira que Ele tem lidado com os sinceros no decorrer da história. No decorrer da história, quando Deus usava homens para levantar as verdades que o movimento, Igreja Mãe jogou por terra, repito, a Igreja Mãe jogou por terra algumas verdades e Deus utilizou-se de alguns homens para levantar
essas verdades novamente no decorrer da história, dos séculos, surgindo então o protestantismo. E esse protestantismo havia uma maneira de Deus lidar ao levantar novas verdades. Deus chamava os sinceros para adentrar, para abraçar novas verdades que Deus utilizava homens sinceros a levantar. Então, o chamar de Deus no decorrer da história cristã, no movimento protestante, é para que os sinceros saíssem dos movimentos estabelecidos e entrassem num novo movimento que Deus levantaria, se utilizando de pessoas sinceras. E assim foi no decorrer de séculos da história. Mas aí Deus levanta então uma profetisa chamada Ellen White, e através dessa profetisa embasada na Bíblia, ela nos mostra que nesses últimos dias Deus vai inverter a coisa. Ou seja, nesse último movimento profético, chamado Adventista do sétimo dia, Deus não chama os sinceros para saírem, Deus convida os sinceros para ficarem, e quem será expurgado desse movimento são os apóstatas. Repito, nesse último movimento profético, escatológico, os sinceros são chamados a permanecer nesse movimento. E quem sairá expurgados serão os insinceros, serão os apóstatas, que têm algumas características. Esses têm algumas características. E é a característica desses que eu apresento no meu canal, no estudo agora de manhã que eu postei, estudo 21. O título é A Característica dos Apóstatas Adventistas, aqueles que vão sair do movimento, que já estão saindo, pois eles já estão se revelando, eles já estão saindo e vão continuar saindo por ocasião da intensidade da sacudidura que, na minha opinião, já começou no movimento adventista. Nesse cenário, irmãos, nós precisamos levantar algumas questões. Tudo que você faz, tudo que você compra, tudo que você assiste, tudo que você lê, tudo que você usa, para ser mais específico, o carro que você tem, as roupas que você tem, os aparelhos eletrônicos que você tem, o trabalho que você tem, a maneira que você lida com as coisas, a sua honestidade, a sua desonestidade, a maneira que você lida com as pessoas, os seus relacionamentos. Tudo isso determina, mostra, esclarece para você mesmo quem você é. Então, a minha mensagem, o enfoque da minha mensagem nesta manhã, para vocês que me assistem aí na internet e para vocês que aqui estão, tem um objetivo: fazer com que você compreenda a importância da sua sinceridade. Sinceridade com você mesmo. E sua sinceridade, obviamente, com Deus. Vai chegar um momento que as máscaras irão cair. Não essas máscaras que vocês estão no rosto agora. Vai chegar um momento que as máscaras cairão. Mas se nós deixarmos para aquele último momento, já não vai haver possibilidade de volta. Então, eu tenho ficado cada vez mais convencido de que eu preciso detectar na minha vida as máscaras que eu coloquei em mim mesmo. E ao detectar essas máscaras, eu preciso retirá-las com honestidade, com sinceridade, com comunhão com Deus, dependendo totalmente do poder dele. Porque, irmãos, estamos no fim. Não tem como dizer que a gente não está no fim. Não tem como a gente dizer que Jesus vai voltar agora, daqui 5 anos, 10 anos. Recentemente me deparei com uma declaração de Ellen White que ela, inclusive, proíbe isso. Inspirada por Deus. Então não tem como a gente dizer isso. Mas não tem como dizermos que esse planetinha vai muito além do que estamos.
E depende dessa nossa sinceridade, nós estarmos preparados ou não para esses últimos eventos e de maneira culminante para o grande evento da volta de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Eu vou ler um verso da Bíblia com você. Muito obrigado, querida. Eu vou ler um verso da Bíblia com você. Por isso eu pedi para você abrir sua Bíblia em 1 João capítulo 3. E eu vou ler alguns outros textos. Mas esses outros textos eu vou colocar na tela. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas você pode também fazer anotação para você depois checar. Eu vou colocar na tela porque vai ser mais fácil, mais didático e mais rápido também. Eu não posso, entendo que eu não posso me demorar muito, eu tenho uma outra pregação à tarde. Se eu falar muito aqui, eu não vou conseguir pregar à tarde por causa desse meu problema. Então, preferi colocar tudo na tela, vai ser mais didático e mais rápido assim. O único texto que eu vou ler com você aí na sua Bíblia é 1 João capítulo 3, a partir do verso 7. 1 João 3, verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, está falando de prática. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo. Para quê? 2 pontos. Para, que diz sua Bíblia? Destruir as obras do diabo. E talvez você se assustou com o verso 7, que diz que, o verso 8, aliás, todo aquele que pratica o pecado procede do diabo. Para você entender o que a Bíblia quer dizer, o verso 9 explica. Todo aquele que é nascido de Deus não vive como, diz o texto. Verso 9. Na prática do pecado. Então, quando o verso 8 diz todo aquele que pratica o pecado é do diabo, não está querendo dizer que todos aqueles que cometem qualquer tipo de pecado continuam sendo filhos do diabo. A Bíblia está dizendo aqueles que escolhem pecar. O verso 9 está dizendo aqueles que vivem, têm uma vida de pecado. Vivem, diz o verso 9, vivem na prática do pecado. Aqueles que sabem que estão pecando e mesmo assim não abrem mão do pecado. Aí você entende a minha introdução da nossa sinceridade. E dizer, Senhor, é o seguinte, eu amo o pecado, eu gosto do pecado. E eu não quero a salvação, então não adianta ir para a igreja. Estou caindo fora desse negócio. Isso é sinceridade. Ou, Senhor, eu vivo em pecado, eu estou pecando. O Senhor sabe que eu gosto do pecado, mas eu não quero continuar assim. Então me ajuda. E aí Deus já te deu ferramentas para você mudar. Mas o que eu estou falando nessa minha introdução é que Deus precisa da sua sinceridade. Deus precisa que você detecte as máscaras que você usa. E ao detectar essas máscaras, Ele já te deu poder para você tirá-las. E você viver uma vida autêntica. A ênfase que eu quero dar nesse texto, que acabei de ler, é o final do verso 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que Jesus veio a este mundo? Para que Jesus se manifestou, diz o texto? Com que objetivo? O objetivo de Jesus é destruir o pecado. Destruir as obras do diabo, o pecado. Então Jesus veio destruir as obras do pecado. Jesus veio destruir o pecado. Então eu devo apontar o pecado dos outros e dizer, olha, o seu pecado. Não, o pecado é em mim. Jesus quer destruir as obras do diabo em mim. E eu não tenho direito de subir nesse púlpito e apontar os seus pecados sem antes apontar os meus pecados. Por quê? É fácil chamar o pecado dos outros pelo nome. Mas e o meu pecado? Então essa é a minha ênfase nesse meu sermão que quero apresentar nesta manhã. Veja, repito que eu vou a partir de agora colocar os textos na tela para a gente ser um pouco mais prático, didático e rápido, ok? Eu acho que já está no ponto aí.
Primeiro texto, Gênesis 3,15. Você lembra desse texto? Primeira profecia messiânica da Bíblia. Adão e Eva pecam, Deus aparece, eles se escondem e Deus tem um diálogo com eles. E o texto diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Jesus está falando com a serpente, na verdade, por detrás da serpente, o diabo. Deus está dizendo, olha, eu vou pôr inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, igreja. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, o descendente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pergunto, Satanás já teve a sua cabeça ferida, sim ou não? Jesus, nessa profecia messiânica, está dizendo que o descendente da mulher vai ferir a cabeça do diabo. Pergunta, Satanás já teve a sua cabeça ferida, sim ou não? Satanás, você da internet, Satanás já teve a sua cabeça ferida, sim ou não? Pergunto de novo para a igreja. Satanás já teve a sua cabeça ferida, sim ou não? A resposta da primeira vez que eu perguntei era mais incisiva, mais forte. Parece que o pessoal está meio... Outra pergunta. Independente se Satanás já teve a cabeça ferida ou não, quem vai ferir a cabeça de Satanás? Quem vai ferir a cabeça de Satanás? Ou quem já feriu, se ela já foi ferida? Quem? Pessoa, personagem. Quem? Jesus? You sure? Abra sua Bíblia. Não, eu vou por aqui. Eu sou tentado a você abrir sua Bíblia, mas vou por aqui. Paulo escreveu nos livros de Romanos. E o Deus da paz. Quando? Em breve. Não foi nos dias de Paulo. Jesus já tinha morrido nos dias de Paulo, sim ou não? Sim. E o Deus da paz, em breve, ou seja, depois de Paulo, depois da morte de Jesus, o que o Deus da paz vai fazer? Debaixo dos pés de quem? Dos vossos pés, da igreja. A cabeça de quem? Ou quem? Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E agora? Veja, Paulo está colocando no futuro, Deus, o Deus da paz, vai esmagar no futuro a cabeça, ou o próprio Satanás. Debaixo dos pés de quem? Da igreja. Então, as duas perguntas que fiz antes de ler esse texto são importantíssimas. Primeira, a cabeça de Satanás já foi esmagada, sim ou não? A segunda pergunta que eu fiz, quem vai esmagar? Percebe como é importante a gente saber isso? Irmãos, nós já fomos conhecidos como o povo da Bíblia. Mas agora nós temos aqui na América, a realidade aqui da América, nós temos buscado mais o dólar do que o conhecimento da Bíblia. Para aqueles que me assistem, quem sabe no Brasil, nós temos buscado mais as coisas do que o conhecimento da Bíblia. Eu estou aqui na América há 5 anos, pouco mais. E quando eu cheguei aqui, sempre me envolvi na pregação. Umas 2 ou 3 pessoas, na época, assim que eu cheguei aqui, bateram nas minhas costas. Eu louvo a Deus que eu não lembro quem foram. Mas umas 2 ou 3 pessoas bateram nas minhas costas e disseram, logo, logo você perde esse seu fervor. A América vai fazer isso. Pela graça de Deus, o meu fervor só tem aumentado. Por quê? Porque depende de mim. Não depende da América. Queridos, quando eu perguntei se a cabeça de Satanás já tinha sido esmagada, você respondeu sim, a sua resposta está certa. Se você respondeu não, a sua resposta também está certa. Porque, de certa forma, sim, a cabeça de Satanás já foi esmagada. Mas, de certa forma, não, a cabeça de Satanás ainda não foi esmagada. E você vai entender durante o meu sermão essa aparente contradição. Quero ler outro texto com você. Você se lembra que Jesus reuniu os discípulos, enviou os discípulos, os 70, para pregar, e quando eles voltam eufóricos, porque tinham feito milagres, tinham expulsado demônios, e eles estavam felizes. Nesse contexto de Lucas 10,
Jesus chega a dizer, vocês precisam estar felizes porque o nome de vocês estão nos livros do céu, não porque Satanás se submeteu a vocês. Mas esse contexto, quando os discípulos voltam dizendo, olha Jesus, nós até expulsamos demônios pelo teu poder. Jesus disse no verso 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Pergunto, quando Jesus aqui esteve, Satanás já tinha sido expulso do céu, sim ou não? Sim ou não? Sim, óbvio. E como é que Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu? Nós, como adventistas, entendemos que essa afirmação de Jesus refere-se sim à expulsão de Satanás por ocasião do céu. Ok? Então, estou dizendo que esse texto de Lucas 10, 18, como adventistas, interpretamos esse texto, sim, referindo-se à queda de Satanás do céu há aproximadamente 6.000 anos atrás. Ok? Só que tem um outro texto que Jesus faz uma menção surpreendente. São João capítulo 12. Repito, se você quiser anotar, como essa mocinha aqui na frente, anote para você pegar, checar depois, porque você não pode confiar num pregador nenhum. Você tem que confiar na Bíblia e no Espírito de Profecia. São João capítulo 12, Jesus disse assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora, Jesus está próximo de ir para a cruz, Jesus está próximo de morrer, ele diz, agora o seu príncipe será o quê, diz o texto? Expulso. Pergunto de novo, Satanás já havia sido expulso quando Jesus aqui esteve, sim ou não? Sim, há 4.000 anos antes, pelo menos. Então, Satanás já havia sido expulso quando Jesus aqui esteve. E agora Jesus está dizendo em São João capítulo 12, Satanás será expulso. Como assim? De que expulsão Jesus está se referindo? Você percebe? Agora o seu príncipe será. Jesus coloca no futuro. E entendemos como igreja que esse será de São João 12, 31 se cumpriu na cruz. Pergunto, de que expulsão Jesus está se referindo? Se Satanás já tinha sido expulso, do céu há 4.000 anos antes, por que Jesus está falando de expulsar a Satanás de novo? De onde? Do que? Você vai entender. Último texto que eu quero ler para entrar na parte final da minha mensagem, Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 7 e o verso 9. E eu não coloco a referência aí, porque eu tenho mais um verso para ler, e aí vai entrar a referência depois. Mas Apocalipse 12, 7 a 9 diz, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel, Jesus Cristo. Lembre-se que muito se fala aí no mundo protestante sobre Miguel não é Jesus, Miguel não é Jesus. Irmãos, não dá para esperar que esse povo compreenda essas coisas. Eles não vão compreender mesmo. Agora, o que me surpreende é quando alguns adventistas se levantam dizendo, não, Miguel, será que é Jesus mesmo? Estude. Miguel é chamado de arcanjo. Arcanjo é uma junção de duas palavras. Arco, anjo. Arco, acima dos anjos. Jesus Cristo. É o nome dado para ele num contexto de batalha. O verso 9 está dizendo, Miguel e os seus anjos batalharam, guerrearam, pelejaram contra o dragão. Quem é o dragão? Daqui a pouco vamos ver. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia o dragão e nem seus anjos prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, que também é denominado antiga serpente, também é denominado diabo e Satanás, também é denominado sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra e não veio sozinho, veio com seus anjos. Então o texto está mencionando de uma expulsão de Satanás, sim ou não? Sim, o texto está dizendo, ele foi expulso, diz o verso 9. Quando foi essa expulsão? Lá no céu, há 6.000 anos atrás. Satanás foi expulso, olha o que eu vou dizer agora. Satanás, há 6.000 anos atrás, foi expulso fisicamente do céu. Quando eu digo fisicamente, o céu, um local físico. E ele foi expulso fisicamente do céu. Apocalipse 12,
verso 7 e até o verso 9. E se você tem outros versos que a gente usa nos estudos bíblicos. Livro de Isaías, livro de Ezequiel. A propósito, daqui 2 semanas eu vou lançar no meu canal um projeto de estudos bíblicos. Então, agora com as redes sociais, para você ter uma ideia, irmãos, a família da minha esposa, é minha família, né? É mais minha família. A família da minha esposa, que é minha família, nunca se interessaram por estudos bíblicos, pela verdade, nada. Em alguns momentos até houve alguma crítica. Por causa da pandemia, estão todos estudando a Bíblia online. Veja como Deus pode mudar as coisas. Então eu gravei, já está gravado, e já está editado, e já está inclusive no meu canal, 15 estudos bíblicos. Falei para a irmã Rose. 15 estudos bíblicos. Repito, já está no meu canal, só está oculto. 15 estudos bíblicos, do 1 ao 15, todos eles com enfoque na Bíblia. Em média, 20 minutos. Então, ali eu trato sobre a Bíblia, eu trato sobre a entrada do pecado, eu trato sobre a existência do diabo, mas eu trato de salvação, volta de Jesus, mas eu trato de temas mais picantes, como arrebatamento secreto, como dom de língua, os mortos. 15 estudos e mais 3 anexos. 3 estudos extras que vão falar, abranger mais o assunto do sábado, abranger mais o assunto dos mortos e abranger mais o assunto da alimentação. Então serão no total 18 estudos, 15 mais 3 anexos. Então vou postar daqui 2 semanas no meu canal o primeiro, sexta-feira à tarde ou sexta-feira de manhã. Então se você quer dar um estudo bíblico para alguém, mas não sabe dar um estudo bíblico, você entre nas redes sociais, convide alguém para receber um estudo bíblico. 1 pessoa, 2, 3, 10 pessoas. Marque o dia e a hora a partir daqui 2 semanas. E eu vou baixar no meu canal, vou enviar para você. Você envia o link para a pessoa e online ela vai estudar. 20 minutos. Depois que ela estudar, você marque o dia, a hora, envie para ela. Quando você enviar, você já sabe, o vídeo demora 20 minutos, daqui 20 minutos, meia hora, eu entro em contato com a pessoa, perguntando se ela tem alguma dúvida, alguma coisa assim. Se tiver alguma dúvida, vá lá no meu canal e coloque. Pastor Sandro, tem uma dúvida aqui. E eu vou respondendo para você. E aí, na semana que vem, eu solto o estudo número 2. E você envia o número 2. E aí, na outra semana, o número 3. Então, um estudo por semana. Sempre sexta-feira à tarde, para que você possa marcar com a pessoa sexta-feira à noite, ou durante o sábado, ou durante o domingo. Acho que fica mais fácil assim. Mas um estudo por semana. Você não sabe dar estudo bíblico? Ok. Eu gravei os estudos, está lá no meu canal, e você pode, uma vez por semana, mandar para a pessoa. Se você quiser participar, fique à vontade. Vai estar no meu canal daqui 2 semanas. Um estudo por semana. O que a Bíblia está mencionando aqui é que houve uma peleja no céu e Satanás foi expulso de lá fisicamente. Esse texto que está na tela refere-se ao texto que nós já lemos de Lucas 10, 18, que Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Porém, entretanto, todavia, o verso 10 desse capítulo 12 de Apocalipse já não fala mais sobre essa primeira expulsão física de Satanás. Olha o verso 10. Então João diz, ouvi grande voz do céu proclamando, agora, veja, agora. Você se lembra que quando nós lemos o texto de João 12, Jesus também usou agora? Lembra-se? Lá em São João 12, Jesus diz, agora é chegada a hora de ser expulso desse mundo. O relato de que João ouviu uma voz do céu, ele diz, agora, a voz diz, agora veio o quê? A salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi o quê? Expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja que tem a palavra expulsão no verso 10, mas já havia a palavra expulsão no verso 9. São 2 expulsões, queridos. Eu estou dizendo que Apocalipse 12, versos 7 a 9, fala de uma expulsão, a expulsão física de Satanás do céu. Mas o verso 10 de Apocalipse 18 tem a ver com João 12, que Jesus falou que por ocasião da morte dele, Satanás seria expulso uma segunda vez. Apocalipse 12, verso 10, está falando de uma outra expulsão, que não a expulsão física de Satanás.
a mesma expulsão que Jesus mencionou em São João 12. Pergunto, que expulsão foi essa? Não confundam. Houve uma primeira expulsão de Satanás do céu. Essa estou dizendo que é uma expulsão física. Mas houve uma segunda expulsão de Satanás por ocasião da cruz. E agora eu quero entrar na parte final da minha mensagem, lendo alguns textos do livro O Desejado de Todas as Nações. Se você, como adventista, não leu ainda O Desejado de Todas as Nações, creio eu que você não está preparado para os últimos acontecimentos que estão à nossa frente. Posso estar enganado, mas acredito piamente nisso. Leia o livro Desejado de Todas as Nações. Leia o livro Grande Conflito, especialmente os últimos capítulos. Leia o livro Eventos Finais. 2 capítulos especificamente no livro Desejado de Todas as Nações. Um capítulo falando sobre a cruz. Os dois falam sobre a cruz. Um capítulo, a Ellen White dá ênfase na cruz da perspectiva dos anjos. O título do capítulo é Está Consumado. O outro capítulo, no livro Desejado de Todas as Nações, ela fala da cruz, mas da perspectiva dos anjos. O título do capítulo é O Calvário. Esses 2 capítulos você deve ler. Essas citações que eu vou colocar aqui, poucas são de um desses capítulos. Ellen White diz assim: até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não for ainda em amarelo, que está escrito aí, claramente revelado para quem? Para quem? Aos anjos imundos não caídos. Acredito eu, segundo Gerson, está indo também esse texto online, pessoal, e até coloridinho assim, é isso? Ok. E eu quero parabenizar a Igreja de Firme pela eficiência, hein? Desde que eu cheguei ali, o pessoal, não, ali está tudo organizado. Até os xizinhos aqui, igual na Globo, tem um xizinho aqui, onde o Bonner pode ir, outro xizinho lá, outro xizinho lá. Está tudo organizadinho, parabéns. Então, você que me acompanha na internet também, vocês que me acompanham aqui, percebam essas palavras em vermelho e em amarelo. Ellen White diz assim, ó, até que evento? A morte de Jesus. Isso quer dizer que depois da morte de Jesus mudou. Ok? A palavra até diz até. Depois é outra coisa. Mas até a morte de Jesus, o caráter de quem? De Satanás não for ainda como em amarelo? Claramente. Fora visto? Fora visto. Mas não claramente revelado. Por quem mesmo? Por quem mesmo diz aí? Aos anjos imundos não cair. Irmãos, isso é, no mínimo, surpreendente. Porque na cruz passaram-se 4.000 anos. Vamos analisar algumas coisas rápidas aqui durante esses 4.000 anos. Dilúvio. Satanás influenciou os antediluvianos a irem tão fundo no pecado que foi preciso Deus enviar o dilúvio e destruir a todos. Os anjos e os mundos não caídos não viram isso? Destruição de Sodoma e Gomorra. Satanás influenciando a impiedade dessas cidades, a ponto de Deus destruí-las, depois de dar oportunidades, obviamente. Deus destruiu essas cidades. E os anjos não viram Satanás mobilizando essas pessoas, afundando essas pessoas no caráter, no pecado? Os anjos e os mundos não caídos não viram o caráter pleno de Satanás durante 4.000 anos? Os anjos e os mundos não caídos não viram Satanás mobilizando as nações vizinhas de Israel para atacar o povo de Deus, fazer mal para o povo de Deus, perseguir o povo de Deus? Os anjos e os mundos não caídos não viram essa estratégia do diabo 4.000 anos. Ellen White está dizendo que não viram claramente. Olha esse outro texto. O arco apóstata, olha aí, o arco apóstata, o acima dos apóstatas, se revestiram por tal forma de engano que mesmo santos seres não lhe compreenderam os princípios. Não viram como mesmo, em amarelo? Não viram, até viram, mas não viram claramente a natureza de sua rebelião.
Percebe isso? 4.000 anos. E Ellen White está dizendo, nos mostrando, nos revelando por inspiração divina, que os anjos, ainda 4.000 anos, diziam, acho que Satanás não é tão mal assim, talvez ele esteja fazendo isso com boas intenções. 4.000 anos. Mas lembra-se do texto? O primeiro texto lá em cima. Até a morte de Jesus. Até. Ou seja, depois da morte de Jesus, isso mudou. Olha esse texto agora. Satanás viu que estava desmascarado. Caiu a máscara. Sua administração foi o quê? Exposta perante quem mesmo? Os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se quem? Revelara-se o quê? Um homicida. Daí em diante, de quando em diante? De quando em diante? Da cruz em diante, sua obra seria o quê? Restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar quem? Os anjos, ao virem das cortes celestiais, nem perante eles, os anjos, Satanás acusava os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Em alguns círculos adventistas há uma discussão quando se fechou a porta da graça para o diabo. E alguns pensam que a porta da graça para o diabo se fechou na cruz. Óbvio que não. Como é que a porta da graça se fecha para o autor do pecado na cruz e se fecha para, por exemplo, Faraó antes? A porta da graça fechou para Faraó lá atrás, e se fecha primeiro para Faraó do que para o próprio autor do pecado, é contraditório. A porta da graça para Satanás se fechou quando ele foi expulso do céu. Na verdade, quando ele foi expulso justamente porque Deus enxergara na sua onisciência que não tinha mais jeito para ele. O problema, irmãos, é que Satanás... Veja, eu estou dizendo que a porta da graça se fecha para Satanás quando ele é expulso. Acabou. A questão toda é que Deus é um Deus tão justo, que Deus não proíbe os anjos santos, puros, de terem ainda contato com o diabo expulso. Por isso, Ellen White está dizendo nesse texto, qualquer que fosse a atitude que Satanás tomasse, Satanás não podia mais esperar os anjos ao virem das cortes celestiais. Satanás podia chamar os anjos. Inclusive tem um relato desse, Ellen White, numa visão, no livro Primeiros Escritos. Ellen White menciona que depois que Satanás foi expulso do céu, ele está do lado de fora, pensativo, dizendo que besteira que eu fiz. Aí ele vê passando um anjo nos portais do céu. Ele não pode mais adentrar os portais. Mas ele vê um anjo passando, ele chama esse anjo e pede para o anjo, pede uma meeting com Jesus, quero bater um papo com Jesus. E Ellen White, na narrativa, diz que realmente Jesus foi lá e conversou com ele. E aí, se quer saber qual foi o conteúdo da conversa, lê lá o livro Primeiros Escritos, você vai descobrir. Mas o fato é que Satanás não tinha mais acesso ao céu. Mas Deus não proibira os anjos de terem acesso a ele. Então, Ellen White está dizendo que os anjos até vinham das cortes celestiais. E aí Satanás aproveitava esses momentos de acusar os irmãos. Aí entra o contexto de Apocalipse 12, verso 10, que diz que Satanás foi expulso, aquele acusador dos irmãos que os acusava de dia e de noite. Irmãos, na cruz Satanás é expulso uma segunda vez. A primeira vez foi uma expulsão física do céu. Na cruz é uma outra expulsão, mas de uma outra natureza. De que natureza? Lembre-se do texto anterior que li? Até a cruz. Então aconteceu alguma coisa na cruz em que Satanás é expulso. Então a pergunta é, o que acontece na cruz que Satanás é expulso e que expulsão é essa? A primeira, física. Qual é a segunda expulsão por ocasião da cruz? Ellen White diz, derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás. Desarraigou-se Satanás das simpatias de quem, irmãos? Dos seres celestiais. Estavam rotos os últimos laços de simpatia entre quem? Entre Satanás e todo o universo celestial. Eu já li esse texto aqui nessa igreja, num outro sermão que fiz. Irmãos, sabe o que me chama a atenção?
me chama a atenção é que depois de 4.000 anos de pecado, ou seja, na cruz, os mundos não caídos e os anjos santos que vivem na presença de Deus ainda têm simpatia pelo diabo, depois de 4.000 anos vendo como era a estratégia dele, maligna. Ellen White está dizendo o que ocorre na cruz, quando Satanás mata Jesus. Quando Satanás, utilizando-se de seres humanos, assassina o seu próprio Criador. Os anjos dizem, basta. E Ellen White diz, desarraigou-se, nesse ato de assassinato, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Ou seja, na cruz, ao verem aos anjos santos, aos mundos puros, ao verem Satanás assassinando o Filho de Deus, eles dizem, basta. Agora eles não querem mais contato, parafraseando, eles estão dizendo, Satanás, agora a gente sabe que você é mau mesmo. Matar o seu próprio Criador. Agora nós sabemos quão mau você é. Não queremos mais nada com você. Essa, irmãos, é a segunda expulsão do diabo. Se a primeira expulsão do diabo foi uma expulsão física, a segunda expulsão do diabo foi uma expulsão ideológica. Se a primeira expulsão do diabo foi expulsão do céu, a segunda expulsão de Satanás é uma expulsão ideológica, não mais do céu, mas da mente dos anjos, das afeições dos anjos e dos mundos não caídos. Consegue compreender isso? Primeira expulsão de Satanás, uma expulsão física do céu. A segunda expulsão de Satanás, por ocasião da cruz, é uma expulsão ideológica da mente dos anjos. Mas sabe o que me surpreende? Deus esperou 4.000 anos. Olha a paciência de Deus. 4.000 anos para, enfim, fazer com que caísse a ficha dos anjos imundos não caídos de quem verdadeiramente Satanás é. Agora Satanás podia ser destruído. Porque o argumento que usamos, biblicamente e com base no Espírito de Profecia, por que Satanás não foi destruído assim que ele foi expulso do céu? Porque os anjos ainda tinham simpatia para com ele. Agora, na cruz, os anjos não têm mais simpatia para com ele, para com Satanás. Então, agora Deus pode destruí-lo. Sim ou não? Sim, mas aí aqui entra uma terceira expulsão. As duas expulsões, irmãos, de Satanás, a primeira física, a segunda ideológica, já ocorreram. Agora há uma terceira expulsão que tem a ver comigo. Há uma terceira expulsão que tem a ver com você. E essa é uma expulsão escatológica. E é por essa razão que Satanás não foi destruído ainda. Porque ele precisa ser expulso uma terceira vez. Nesse contexto, Ellen White diz, todavia, Satanás não foi então destruído. Por quê? Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente, claramente revelados. E por amor de quem, diz Ellen White? Por amor de mim, por amor de você, devia continuar a existência de Satanás. Em outras palavras, Ellen White está dizendo que Deus te ama tanto, Ellen White está dizendo que Deus te ama tanto que ele teve que deixar o diabo viver, mesmo depois da segunda expulsão ideológica da mente dos anjos. É isso que ela está dizendo. E talvez vocês se perguntem, mas por quê? Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fui movido a fazer uma oração. Senhor, pode destruir o diabo. Eu sei, já sei que o Senhor me ama, pode destruir ele. E a continuidade dos meus estudos mostrou o porquê dessa afirmação de Ellen White, de Satanás ainda estar vivo por amor de mim, Satanás ainda está vivo por amor de você, mesmo depois das suas duas expulsões. Olha o que ela diz. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter o quê? Apoio. Algum desejo pecaminoso é o quê? Acariciado. Por meio do qual, desses pontos acariciados, Satanás assegura as suas tentações, ou a força das suas tentações. Sabe o que é pior, irmãos? Muitos de nós sabemos,
dos pecados que acariciamos. É por isso que na minha introdução eu comecei como comecei, falando das nossas máscaras. Nosso relacionamento com Deus precisa estar baseado na sinceridade. Você sabe quais são os pecados que você está acariciando. Você da internet, você sabe os pecados que você está acariciando. Você sabe cada um dos pecados que você está acariciando. Eu sei os pecados que eu estou acariciando. E através desses pecados, Satanás consegue apoio, força para suas tentações. Olha esse texto, penúltimo. O tempo de angústia é o cadinho que produzirá caracteres à semelhança de quem? De Cristo. Está à nossa frente, irmãos. Um tempo terrível. Na minha opinião, já começou o tempo de angústia prévio. Não entende essas nomenclaturas? Vai lá no meu canal. Eu estou estudando tudo sobre isso nesse período de pandemia aí. O tempo de angústia designa-se a levar quem? O povo de Deus. Designa-se a levar o povo de Deus a renunciar Satanás e suas tentações. O último conflito vai revelar para o povo de Deus, a Satanás, em seu verdadeiro caráter. O de um tirano cruel, e fará por eles, pelo povo de Deus, o que coisa alguma poderia realizar, erradicá-lo das afeições deles, erradicar Satanás das afeições do povo de Deus. Pois amar e nutrir o pecado é amar e nutrir seu autor, aquele inimigo mortal de Cristo. Irmãos, eu vou dar a referência no último texto depois desse. Ellen White está fazendo uma revelação surpreendente a meu respeito, a seu respeito. Ellen White está dizendo que o tempo de angústia está à nossa frente, que vai ser um tempo de angústia, diz a Bíblia, Daniel 12, como nunca houve. E tem um objetivo esse tempo de angústia: fazer com que eu e você compreenda, enxergue, fazer com que as escamas dos nossos olhos caiam, para que a gente enxergue Satanás da maneira que ele realmente é. Ellen White está dizendo que o tempo de angústia vem como objetivo renunciar, o povo de Deus renunciar Satanás e suas tentações. Ou seja, nós ainda como povo de Deus não renunciamos o diabo. Mesmo dizendo-nos cristãos, seguidores de Cristo, adventistas do sétimo dia, mesmo dizendo que fazemos parte do povo da profecia, Ellen White está revelando uma verdade sobre mim, uma verdade sobre você, que nós ainda não renunciamos a Satanás. E Ellen White está dizendo que, nesse último conflito, quando passarmos, irmãos, por uma angústia qual nunca houve, aí sim nós vamos compreender quem verdadeiramente o Satanás é. Vamos perceber quão grave é aos olhos de Deus as nossas pequenas mentiras, as nossas pequenas fraudes, pequenas aos nossos olhos. As nossas máscaras precisam cair antes, irmãos. Nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus com base na sinceridade. Nós precisamos dizer: Senhor, abra os nossos olhos, abra os meus olhos para eu ver aonde é que eu estou pecando. Isso que eu estou fazendo é pecado? Me mostra, Senhor. Queridos, Satanás não foi destruído ainda, porque ele precisa passar por uma terceira expulsão. Se a primeira expulsão foi uma expulsão física do céu, e se a segunda expulsão foi uma expulsão ideológica da mente dos anjos, a terceira expulsão também é uma expulsão ideológica, só que agora da minha mente e da sua mente. Ellen White está dizendo nesse texto que nós precisamos renunciar a Satanás. Ellen White está dizendo que nesse texto que está de vermelho, o último conflito vai revelar Satanás para nós em seu verdadeiro caráter. O que aconteceu com os anjos santos na cruz precisa acontecer comigo e com você hoje. E de maneira mais intensa vai acontecer profeticamente, vai acontecer quando vier a intensidade da angústia. Deus não vai me levar para o céu se eu não enxergar Satanás como um tirano cruel e abandonar o pecado.
Deus não vai te levar para o céu enquanto você não abrir mão dos pecados acariciados. Deus não vai nos levar para o céu enquanto a gente continuar amando o diabo e o pecado. Agora você entende que ele diz: por amor de você, eu preciso deixar com que Satanás viva, para que você enxergue quem ele é. Assim como os anjos enxergaram quem ele é na cruz, nós precisamos enxergar quem o diabo é. E essa é a terceira expulsão. É uma expulsão escatológica. Irmãos, precisamos ser cristãos transparentes. Quantos de nós, irmãos, os que estamos aqui, aqueles que estão me assistindo pela internet ao vivo ou que ainda vão me assistir, quantos de nós estamos levando a nossa vida cristã de qualquer jeito? Não lemos, não estudamos, não oramos, não estamos interessados em que outras pessoas se salvem, não nos envolvemos nas coisas da igreja. Aproveitamos oportunidades para nos dar bem em tudo. Essa é uma característica dos brasileiros, né? Quanto é que eu posso me beneficiar disso aqui? Quanto é que eu posso ganhar? Último texto. E aí vem a referência. Falando do povo de Deus, quando eles desculpam o pecado. Lembra-se que eu falei das máscaras na minha introdução? Quando eles desculpam o pecado e se apegam à perversidade de caráter, dão para Satanás um lugar em suas afeições e rendem-lhe homenagem. Ellen White está dizendo que enquanto a gente está desculpando o nosso pecado, a gente sabe, irmãos, nós sabemos o que é o pecado. Aquilo que nós sabemos, nós sabemos. Aquilo que nós fazemos, sabemos exatamente se isso é pecado e isso não é. E quando desculpamos essas nossas ações pecaminosas, Ellen White está dizendo que nós estamos rendendo homenagem ao diabo. Não nos enganamos, não nos enganemos. Deus não vai nos levar para o céu enquanto estivermos acariciando pecados. Irmãos, Deus sabe que eu não estou atrás de popularidade. Eu já fui, de certa forma, bastante popular no Brasil. De certa forma. Nesses dias, irmãos, eu tenho buscado uma coisa só: me preparar para o reino do céu. E cada vez que eu subo de um púlpito adventista, ou cada vez que eu me ponho na frente de uma câmera, da minha câmera, já que eu tenho meu canal também, eu oro: Senhor, abençoe para que as pessoas que estão me assistindo, para as pessoas que estão me ouvindo, elas enxerguem as coisas como eu estou enxergando. E a minha visão ainda não é perfeita. Mas, irmãos, eu analiso o cenário aí fora e analiso o cenário dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o conhecimento do Espírito de Profecia que eu estou tendo nos últimos 5 anos me mostram exatamente o cumprimento profético. Nós estamos no fim. Você vai perder sua casa, você vai perder seu carro, você vai perder seus aparelhos eletrônicos. Alguns de nós vamos perder os nossos familiares. Se você estiver apegado a isso, você vai ficar. Sinceridade. Que o seu relacionamento com Deus esteja baseado na sinceridade. Ele está voltando. E você só tem uma chance. Ele está voltando. E você só tem uma chance. É essa vida aqui. Se você não se utilizar dessa vida aqui, acabou. Você vai perder uma vida eterna. Vai viver aqui buscando prazeres, buscando coisas,
mas vai perder uma vida eterna. Que você não faça essa escolha. Que você esteja disposto, disposta a entregar tudo para Ele. Que você esteja disposto, disposta a fazer uma entrega completa, não só das coisas, mas de você mesmo. Que você entregue tudo e se entregue. É a única coisa que Ele pede. Porque é a única saída para que você efetivamente seja preparado. Ele está voltando. Vamos nos colocar de pé e ao tom do piano vamos cantar. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Queridos, mais uma vez, parabéns pela organização aqui da igreja, pela transmissão ao vivo, pela organização da própria doxologia do culto. Deus seja louvado. E eu quero reforçar o apelo dessa música. Queridos, nós estamos numa terra das oportunidades. E Satanás sabe exatamente quais são os meus pontos fracos. E ele sabe exatamente quais são os seus pontos fracos. Mas, queridos, como a necessidade é grande, muitos de nós, mesmo não sendo o nosso ponto fraco, muitos de nós somos tentados a colocar em primeiro lugar o ganho, os dólares, os bens, acumular riquezas. Se isso já teve algum problema no passado, nesses últimos dias, é muito mais arriscado. Porque nós facilmente nós nos apegamos a essas coisas, especialmente nós que somos pais. Nós temos a tendência de argumentar que vai ficar para os nossos filhos e nós precisamos fazer um pé de meia para eles.
Deus quer a salvação dos seus filhos. Deus quer a salvação dos seus filhos. Oxalá que você compreenda que o que mais Deus quer é a salvação dos seus filhos. E que você não se perca buscando bens. Porque pode ser que você esteja dando um mau exemplo para eles. E eles também se perderão. Entregue tudo. Não se apegue às coisas desse mundo aqui não. Irmãos, eu já subi nesse púlpito várias vezes falando que Jesus está próximo de voltar. Mas esses últimos meses a convicção tem aumentado. Ellen White escreveu: ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ele está voltando. Não se apegue a nada aqui não. Ele está voltando. Senhor, ao som desse piano, queremos elevar a nossa voz a Ti, crendo que o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, e nos ama profundamente, largamente. Nós queremos, Pai, pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir perdão daquilo que somos e daquilo que deixamos ser. Queremos pedir perdão pela nossa vida espiritual, muitas vezes desleixada, pela nossa letargia espiritual, pela nossa mornidão. Senhor, que a partir de hoje sejamos diferentes. Que façamos planos para já nessa próxima semana lermos mais, estudarmos mais, orarmos mais e gastarmos mais tempo contigo. Enquanto trabalhamos, quem sabe, ouvirmos a Tua palavra em áudio. Essas ferramentas já estão à nossa disposição. Dá-nos forças para que coloquemos isso em prática. Senhor, mais uma vez, perdoe quem somos e quem deixamos de ser. Dá-nos o Teu poder para que as máscaras que nós mesmos colocamos em nós mesmos possam ser destruídas, enxergadas primeiro. E que pelo Teu poder possamos arrancar tais máscaras e termos uma vida de maior sinceridade contigo. Dá-nos o Teu poder, dá-nos a Tua graça, a começar nessa próxima semana, em nome de Cristo oramos, amém. Todos juntos. Hoje eu senti a presença de Deus no meu coração. Eu levarei Tua palavra e ao sair daqui para lutar, vou em paz, pois sei que meu Jesus à frente está nesse combate, e o Teu sangue já vitória me deu. Feliz sábado a todos.